Por muito tempo, a transferência foi tida por Freud como algo ruim, que pudesse então obstruir o caminhar da análise ali com o paciente. Acreditava-se que ela era algo negativo para o andamento. Depois de algum tempo, olhando e revisando esse fenômeno que acontece na análise, Freud então reconhece que a transferência é fator fundamental do processo analítico, ou seja, ela vai acontecer querendo ou não. E hoje nós vamos pensar então sobre alguns momentos em que ela surge, como que seriam possíveis conduções. De fato, a transferência ela é importante para a psicanálise ou não? Vamos pensar em alguns detalhes de uma forma acessível àqueles que vão nos acompanhar. Mas é importante pensar, anteriormente, Freud acreditava que quando a transferência acontecia, ela tinha necessidade de ser verbalizada, interpretada, para ser então dissolvida, já que foi entendido que transferência gera-se então algumas questões. A gente está falando o quê? De um deslocamento para o outro, de necessidades, projeções, aquilo que o paciente vai deslocar para a pessoa do analista. Então, quando a gente volta para a psicanálise do acolhimento, que é algo, e aqui com a Marilda também, que nós vamos pensar hoje, nós comungamos, nós vamos olhar para uma transferência que não tem necessidade de ser verbalizada o tempo todo, como uma interpretação para ser desfeita. Mas o próprio vínculo, o ambiente por si só, já vai promovendo essa diluição pelo comportamento. Mas pensar o que seria a transferência é algo importante. E quando nós estamos falando aí de transferência, é algo que é um fenômeno. E se é um fenômeno, não tem como nós controlarmos ou até mesmo nós planejarmos se isso vai acontecer ou não. Acontece, é igual os fenômenos da natureza. Não tem como, tá inverno, eu queria que tivesse quente hoje, um vendaval, um terremoto, não tem como, é um fenômeno que acontece. E se nós estamos falando de psicanálise, essa psicanálise, como você muito bem colocou, que nós congregamos, a psicanálise do acolhimento, esse fenômeno acontece quando há uma indicação. Alguém indicou a Jéssica e vai um pedacinho da Jéssica com essa pessoa. Então, a pessoa já chega por transferência positiva, ou seja, ela confiou em alguém que ela tem um vínculo para chegar até nós no set terapêutico. E é muito importante nós pensarmos que, sendo a transferência um dos pilares da psicanálise, ela vai acontecer o tempo todo. Agora, o importante é, como você falou, é acolher para que aos poucos nós possamos aí, através desse acolhimento, e pontuando de maneira muito amorosa que nós somos reais também, para que o paciente ele não nos idealize, né? Porque se ele chegar com essa idealização, olha, fulano te indicou porque ele acha você o melhor ou a melhor profissional, aí nós podemos, no caso, cair numa emboscada, né, da arrogância. E se houver aí essa possibilidade de pensarmos novamente nesse fenômeno da transferência, o paciente muitas vezes, se ele estiver nessa idealização, não há possibilidade de transformações. Gosto muito da contribuição da Hannah Siegel, a equação simbólica e a analogia simbólica. Então, em muitos momentos, nós vamos ali exercer funções maternas, funções paternas para com a pessoa que nos busca em dor, né, em sofrimento psíquico, mas nós não somos. Na analogia, é como se nós fôssemos a mãe, o pai, um irmão, uma irmã, ou uma avó, ou um avô, ou um tio, uma tia, não importa quem seja, mas o importante é, aos poucos, esse fenômeno ir sendo dissolvido para que possa ser possível esse ambiente de transformações, porque se ficar na equação simbólica que é o igual, com meu pai e com a minha mãe eu levava ali meio do pagode. Estou falando pagode porque, assim, hoje eu vou na análise, né? Semana que vem emergiu algumas coisas e eu não estou dando conta disso, eu já vou mandar uma mensagem em cima da hora, falar que eu não vou. E aí, muitas vezes, nós, quanto terapeutas, se não estivermos integrados para perceber isso, nós podemos nos confundir com esse fenômeno da transferência e acabar aceitando muitas coisas que vão acontecendo e aí não há processo de transformação. Isso que nós estamos falando da transferência positiva. Tem a positiva
positiva, a erotizada e a negativa. E nós podemos expandir aqui para falar um pouquinho de cada uma delas, né? Você mencionar algo importante. É muito sedutora a transferência positiva, porque o paciente vem de forma convidativa. Você quer ser a minha mãe? Você quer se colocar no lugar de alguém muito próximo ali, que vai aceitar tudo aquilo que eu tenho para fazer e ataques que também vão acontecer? Porque a gente vai pensar em partes separadas, mas elas podem acontecer juntas e ao mesmo tempo. O movimento pode ser de transferência positiva, dali a pouco já entra com a erotizada, que são formas mais próximas, mas são tentativas de também sedução, com a finalidade de destruir. Porque se eu tenho uma dificuldade ou se eu tenho uma idealização de alguma situação, eu vou precisar encontrar um lugar que possa trazer o limite. Não é a imposição, é o reconhecimento desse limite. Então, olha, você não vai poder vir da forma que você quiser. O valor, quando, na data que te fizer mais sentido. Você precisa encontrar os limites para poder transformar. Porque senão eu vou aceitar esse lugar de mãe que aguenta tudo, que resolve tudo, e aí eu não vou, então, propiciar o crescimento. Porque a transferência precisa acontecer, mas ela precisa ser abandonada. Porque nós não somos. Muito bem colocado quando você fala da Hannah Sigal, os modelos. Então, é uma analogia simbólica. Pontualmente, nós vamos falar, pensar coisas que até caberia na função materna, paterna ou qualquer outro lugar, mas não somos. E aí a gente traz então a responsabilidade para aquele, porque quando a gente tenta preencher vazios, é nessa tentativa. Eu não quero olhar e viver a dor de que tá faltando e tem um buraquinho, mas eu quero preencher ele com alguma coisa para que então eu não precise olhar e dizer, ah, tá faltando. A substituição é uma fuga da dor, da realidade. Vai receber tudo aquilo que for surgindo ali em todos nós. Então, nós estamos falando de algo também que é distante. Nós que estamos aqui também, enquanto pacientes, também vamos transferir, inevitavelmente, porque faz parte do processo. Transferência não é algo ruim, desde que eu encontre um lugar acolhedor, que possa me ajudar a transformar. Então, quando a gente pensa na transferência positiva, foi o que você trouxe. Eu vou transferir momentos felizes, boas experiências. Você mencionou a questão da indicação, que é muito bacana. Eu vou indicar a Marilda porque, olha, acredito que ela é uma boa profissional, você vai se sentir acolhido por ela. Então, o paciente já vai chegar, nossa, a Marilda é acolhedora, que é a transferência positiva, propriamente dita. Agora, a transferência negativa, ela vai acontecer porque, da mesma forma que eu transfiro coisas positivas, vai ser transferido as coisas que foram ruins. Então, por exemplo, o paciente pode abandonar o tratamento por medo de ser abandonado. E aí, antes dele ser abandonado, por ele se sentir acolhido, ele deixa aquele espaço para que aquilo não aconteça. Ou seja, eu estou transferindo negativamente para o analista, que ele vai me abandonar, quando eu me sentir extremamente acolhido ou bem recebido, e acredito que isso possa acontecer, tento evitar uma dor. Se as experiências que eu tive na minha vida, todas as pessoas que eu me vinculava iam embora em algum momento, e eu nunca fui capaz de perceber o que estava acontecendo, porque às vezes eu era só uma criança, uma adolescente, então assim, uma pessoa marcada, tantas perdas, vamos pensar aí na Melanie Klein, uma pessoa marcada por tantas perdas, somente no momento que ela foi acolhida ali por Ferenczi, pelo Abraham também, é onde que ela consegue desenvolver uma das teorias mais brilhantes, uma das na psicanálise, quando ela traz a teoria das posições ali, a esquizoparanoide e a depressiva. Então, se nós pensarmos aí nessa transferência negativa, é doloroso demais crescer dói. Então, muitas vezes, esse sujeito que nunca foi acolhido, ele vai ter uma dificuldade de se vincular muito grande no set terapêutico, principalmente se nós estamos falando de uma psicanálise do acolhimento, uma psicanálise que é capaz de ir percebendo que não é o que o paciente nos traz, é de que forma que ele nos traz. Então, como você mesmo colocou, quais são esses vazios mais proeminentes que ficaram na vida daquele sujeito? Foi de função materna, foi de função paterna, ou foi das duas? Que muitas vezes nós estamos diante de um órfão que não teve nenhuma das duas funções, porque se uma vem a ser deficitária, a outra também vai ficar ali capenga, né? Como a gente sempre brinca. E aí eu vou embora, porque nesse lugar aqui eu sou acolhido, nesse lugar eu sou respeitado, nesse lugar eu tenho voz. Então eu começo também, né, a espoliar, trazer para a dupla, onde ali o terapeuta vai pontuar
atuar ali de maneira amorosa, sim, mas uma verdade precisa vir com muito amor, muito cuidado, porque senão é aquilo. Tá falando comigo igual meu pai falava, igual minha mãe falava. Não, mas olha, me perdoe, eu não sou sua mãe, não sou seu pai. Às vezes não é nem a mãe ou o pai, era um irmão que batia, era uma avó muito severa ali, muito que trazia ali muita repressão. Então nós estamos falando que cada sujeito traz aí as suas mazelas, traz suas dores para que possam ser acolhidas. Agora, se a gente está falando aqui em transferência, a erotizada é um prato cheio. Os analistas que precisam massagear o seu ego ali, ficar inflado. Então, o paciente fala em algumas sessões, hoje é meu aniversário, vai ser tal dia. Aí, o terapeuta já vai lá, compra um presente para o paciente. Não é uma maneira também que a gente fala aí, trazer esse vínculo para algo muito erotizado? Porque nós vamos ganhar dos pacientes, eles têm esse cuidado, esse carinho, às vezes vem no nosso aniversário, ou no dia do profissional, até final de ano, traz um mimo, nós vamos receber, agradecer, mas se nós formos comprar para todos os pacientes, não faz muito sentido isso. Então, essa psicanálise do acolhimento, nós recebemos sim os mimos com muito carinho, com muito cuidado, agradecemos, mas que isso fique no lugar onde tem que ficar, no respeito, no carinho. Isso traz possibilidades aí do paciente ser capaz de perceber que aquele vínculo é real. Não é como lá fora, a amiguinha dá um presente, aí é porque ela me deu que eu tenho que retribuir, eu só faço porque você fez para mim, o que eu vou levar de vantagem nisso? Sabe, essa coisa que a gente percebe, né, dentro de uma sociedade totalmente fragmentada, psicótica, que o levar vantagem, ele está sempre em primeiro plano. Então, assim, vai ter tal coisa, o que eu vou levar de vantagem fazendo isso? E quando nós estamos falando aqui desse fenômeno, acontece o tempo todo, é o tempo todo, não é só no processo psicoterapêutico. E quando esse sujeito, ele começa a se nutrir com a dupla psicoterapêutica, ele é capaz de perceber que alguns vínculos não são mais tão nutridores. E aí ele vai deixando esses vínculos para que ele possa viver uma relação realmente saudável e aí haver o processo de transformação. E é difícil deixar aí, né? A sedução do analista é na tentativa de controlar. Então, nós estamos falando dos excessos de presentes que podem acontecer com a transferência erotizada. E ela também não acontece só no ato do presentear, mas o paciente pode tentar trazer ali para o analista que a dor dele é maior que a dos outros, que a vida dele é mais importante. Então, ele vai tentando ganhar esse espaço de se tornar o filho preferido, como se houvesse isso. Não tem como, um vínculo na análise, ele é único. Você vai gostar de coisas e não vai gostar de algumas coisas, independente da forma como cada um vai se expressar na vida. Então, isso é natural. Todos nós temos coisas muito positivas e coisas negativas que o outro vai conseguir lidar ou não. Como você bem trouxe, aquele que está com o ego desnutrido enquanto analista, ele pode facilmente entrar nesse lugar de inflar um falso ego, de que eu sou um profissional. Normalmente o paciente vem com a fala, você é o melhor. Nossa, vem com todo aquele glamour que tenta colocar por detrás do analista, e na realidade nós precisamos trazer que tudo aquilo que acontece na análise não é o analista quem faz, mas é a dupla analítica, é sempre um conjunto, porque sozinhos, enquanto analistas, nós não fazemos nada, a gente precisa da dedicação do paciente, nós precisamos dos esforços que vão ser feitos ali em análise, reservar um horário, fazer uma retirada de dinheiro daquilo que entra para a família ou para si mesmo, se comprometer à frequência. Nós não sabemos quanto tempo vai ser a jornada do caminho da análise, vão ser alguns meses, alguns anos, depende da disponibilidade e da demanda também que chega. Assim como pensar que a transferência, ela não acontece só na análise, ela vai acontecer em outros lugares também, em outras relações, porque é o deslocar para um outro uma necessidade interna, assim como nós vamos encontrar na projeção, assim como todo início de relação é por identificação, então eu preciso encontrar um semelhante, ela vai estar presente em outros lugares. Mas quando nós estamos vivendo em análise, o lugar do que vai acontecer é que vai ganhar espaço para o pensar, o pesar nas duas balanças. Eu não preciso investigar a vida do meu paciente para saber se ele está me contando
falando a verdade ou não. Como um modelo isso? Por si só, ele vai se dando conta, por que ele está trazendo isso? Qual é a necessidade de alterar tantos os fatos de algo? De quem é que ele está escondendo? Quando por si só ele vai dando conta que é de si mesmo. Assim vai sendo como no processo de transferência. Tem horas que o paciente diz assim: ah, você só está me ouvindo porque eu estou te pagando. Isso é um tipo de transferência negativa que vem também. Então, se eu não te pagar, você não me ouve. Opa, peraí. Eu também não vou te ouvir se você me pagar e desrespeitar. Aí vai precisar se deparar com um limite. Porque o que vai sustentar um vínculo não é o pagamento, não é o presente, não é as coisas especiais. Aliás, o presente não muda o vínculo. O vínculo, ele é algo precioso. Você traz muito a palavra do fiar, né? Da confiança. Eu fio daqui, você fia dali. Isso é muito bonito, porque é isso que sustenta o vínculo, é a disponibilidade, entrega. Cada um vai ter para que isso possa acontecer, porque é doloroso para as duas partes. É doloroso para o analista abrir mão das suas dores para poder ouvir do paciente, assim como é difícil enquanto paciente abrir para um outro as suas dores, que são, eu costumo dizer, são pensamentos que sozinho a gente tem às vezes vergonha, receio de sentir, de pensar, mas é uma forma de funcionar. E quando a gente vai para análise, a gente vai expondo essas partes que são mais primitivas, que são desorganizadas, imaturas, mas no ambiente acolhedor eu posso acolher também essa parte interna que ainda está em desenvolvimento. Quando nós nos deparamos com alguma experiência onde um paciente está saindo, né, no presencial e o outro está chegando. Em algum momento já aconteceu, acredito que isso aconteça. Você observa muita dor ali. Na próxima sessão, ele vem com ataque, dizendo que essa transferência negativa, que não se sentiu acolhido, realmente fazendo ataques ali, que ele está pensando em parar com a análise. É justamente sobre isso. Até permito que você tenha outros pacientes, mas que você seja disponível só para mim. Então, se não for nesse modelo, o nosso vínculo não interessa. E é assim, é um desafio para o analista, quando ele percebe isso, percebe que tem essa dor enorme de querer essa exclusividade, né? Como você bem colocou, eu estou te pagando, você não, mas não é só pelo pagamento. Na realidade, eu estou entregando o meu valor e você entrega o seu valor para mim. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando dessa disponibilidade emocional, de ser capaz de acolher o outro. Esse momento de reconhecer que os ciúmes é um sentimento que todos nós sentimos, todos nós sentimos. Não me excluo, já senti ciúmes e aquilo foi doloroso demais quando, como diz o Saramago, você precisa sair da ilha para poder reconhecer a ilha quando você se vê sentindo. E falar, eu sinto ciúmes, eu sinto inveja, eu sinto raiva, tá tudo bem, eu senti. Mas quando você se pega sentindo que você fala, oh, isso aqui não foi legal. E aí eu acolhei, não negar essa parte, porque são estruturas que são nossas como humanos, e nós vamos sentir. Só que aquilo que muito bem você já trouxe nos grupos de estudos, e quando a Clay fala da inveja. E o Bill vai expandir dizendo assim que a inveja da pulsão de vida ela é admiração. Então eu tenho tanta admiração pelo outro, e aos poucos eu vou reconhecendo o quanto que eu estou sendo acolhida, quanto que isso pode realmente expandir ao ponto de eu me perceber capaz de fazer como o outro faz. Porque é muito fácil eu não fazer e querer ter um resultado. Não é nem eu não fazer, eu não me dedicar e querer ter um resultado. Então, assim, é muito belo de nós olharmos o quanto que um ambiente acolhedor, rico de verdade, de amor, o professor Renato sempre fala, né? Esse ambiente, ele precisa ser totalmente desprovido de crítica, de bajulação, de falsos elogios, porque se esse ambiente ele não for um ambiente rico de amor e verdade, ele não vai ser possível essas transformações, porque nós não vamos proporcionar nada, não, como você mesmo falou. Não somos nós que proporcionamos, nós simplesmente propiciamos um ambiente para que esse ambiente, né, é um modelo que você sempre traz, né, continente contido ali. O copo está aqui, ele é um continente que vai conter
reter o conteúdo que vai vir. Então, nós estamos falando aí desses elementos, que o Bion traz elementos beta, que o paciente traz esses elementos todos sem serem pensados. Nós vamos propiciar esse ambiente para que esses elementos beta se transformem em elementos alfa, que aí já podem ser pensados. Quantas vezes nós não recebemos ataques, né? A pessoa trazendo ali preconceitos, né? Algo que está dentro de cada um de nós também. Hoje, no nosso grupo de análise às possíveis concordância com as formulações religiosas, nós estávamos ali expandindo o fariseu e a criança. Então, assim, o fariseu não é aquele que ele está o tempo todo crítica, ele está o tempo todo maledicências, e ele vai perdendo a espontaneidade da sua criança interna. A criança, ela é espontânea, você vê, Ravi, ele chega, ou ele gosta ou ele não gosta. Ele não precisa usar, né, desse falso self, como o Winnicott traz, para poder ser querido, para poder ser bem aceito. Simplesmente é. E é essa criança que me parece que o sujeito que nos procura, ele foi perdendo a espontaneidade. Então, quando você traz do fiar, da confiança, é sobre isso. Eu posso confiar nessa pessoa? Existe um vínculo? E aí nós não precisamos nem falar em tempo cronológico de análise, mas nós podemos pensar numa análise profunda, onde esses elementos começam a emergir e muitas vezes nunca foi possível olhar para essa criança, né, e reconhecer o quanto que houve de abuso, o quanto que houve ali de lugares onde precisou-se dos mecanismos de defesa, dos instintos de autopreservação para que pudesse ser aceito. E muitas vezes ele está ainda buscando pela aprovação das pessoas à sua volta. Sabe aquela coisa, você vai colocar uma roupa, você fala, parece que essa roupa não me cabe mais. Esse sentimento que a gente fala de inadequação. Nossa, parece que eu não caibo mais nesse lugar. Porque não são vínculos que eu posso dizer que são vínculos saudáveis, nutridores. Então, me parece que o fenômeno da transferência, ele vai acontecer o tempo todo. Mas como é um fenômeno, eu não vou conseguir controlar. Aliás, nós não controlamos nada. Mas eu consigo, com o tempo, ir percebendo que algumas pessoas eu vou precisar me afastar, que eu vou precisar, a partir desse modelo que eu tenho, um modelo profícuo, verdadeiro, com o terapeuta, eu possa estender esse modelo lá fora também, seja no meu trabalho, seja na família, seja com quem for. Porque a criança, Jéssica, ela, nas minhas percepções, não só hoje reconhecendo a criança que habita em mim, ela tem muito medo, o medo de não ter a aprovação do pai, da mãe, quando ela faz arte, ela fica escondidinha, pode ver o Ravi, ele faz arte ou ele faz alguma coisa, aí ele fica. Então, se há aquele reconhecimento, nossa, que bacana, você fez isso, você fez aquilo, ele, peraí, aqui eu posso continuar criando, porque arte não é isso, a gente olha uma obra de arte, nossa, que obra de arte, o pintor, o escultor, o escritor, tudo ali foi criação. Então, assim, pôde testar a sua criança, a sua espontaneidade. Então, a criança ela vai precisar ali, sim, dos adultos para poder protegê-la, para poder cuidar, mas que não seja reprimido essa espontaneidade. E é dessa espontaneidade que nós estamos falando que me parece que a humanidade foi perdendo. Então, para cada lugar eu preciso usar uma máscara e vai dando uma preguiça. A transferência, ela só vai atrapalhar quando ela ficar interrompida na transferência negativa. Quando o paciente ele acredita que aquilo não está levando a lugar nenhum, vir e falar não é o suficiente, não resolve nada, ou seja, vai trazendo aspectos muito pesados para essa dupla e isso está dizendo que não tem disponibilidade interna para caminhar. Então é o momento de trazermos a interrupção. O processo de análise não acontece forçando o outro, precisa ser livre. O paciente pode passar por períodos, ele pode entrar em um período que ele não dá conta de tocar em mais nada, se fecha, tudo começa a não fazer sentido na análise e ficou paralisado na transferência negativa ou mesmo em qualquer uma das outras, como a erotizada. Às vezes o paciente pode confundir o fato de estar sendo ouvido, acolhido, aquilo que ele fala é importante para alguém e ele pode confundir isso com um amor romântico,
romântico. Pensando, muita gente quando ouve transferência erotizada leva para o cunho sexual. E isso pode de fato paralisar alguém que se apaixona e diz que está verdadeiramente apaixonado e amando, mas isso é um processo natural que pode acontecer durante a análise, mas que não tem um desfecho diante de um profissional que seja ético com isso, para não usar desta abertura para se usufruir do ganho próprio, porque naturalmente nós vamos então desfazer. Porque quando um paciente chega com a dor, qualquer questão sexualizada que vá para além precisa ser desfeito e deixado de lado, porque alguém que está te pedindo uma ajuda, então isso também é importante. E quando isso acontece em análise, ela vai se interromper, caso isso não seja dissolvido para outros lugares. Agora, e quando isso acontece na análise e ela termina, tá tudo bem, não tem um lugar que errou, só não houve o encontro de disponibilidade. Até porque se o analista se tornar meu amigo, meu namorado, meu pai, ou a minha mãe, minha companheira, então eu não estou doente, eu não tenho dor e aí eu não preciso de um tratamento. São as fugas daquilo. É convidativo. Então precisa ter o quê? O tripé sendo sustentado, a manutenção ali para que a gente consiga dissolver com o paciente essas questões que são importantes. O quanto que é importante a terapia pessoal do analista, para que ele não se confunda com as dores do paciente, porque se ele não estiver em análise pessoal, pode haver uma confusão. E na transferência erotizada, para nós, mulheres, para homens que atendem pessoas do sexo oposto, isso é muito convidativo. Se eu não estiver integrada com a minha análise pessoal, o paciente ele pode, e o terapeuta também, porque se nós estamos falando de um fenômeno, pode acontecer a psicoterapia, ela tende a realmente acontecer qualquer coisa ali naquele vínculo, menos o processo de transformação. Então, nós estamos falando aí de algo extremamente delicado, que é um dos pilares da psicanálise, tripé, a sua análise pessoal, grupo de estudo e supervisão, mas para aquele, no caso, que se coloca à disposição de acolher o outro, ele precisa estar sendo acolhido para que ele possa perceber e, no momento adequado ali, dissolvendo isso, porque é muito convidativo. A pessoa chega ali com muitas dores e o terapeuta vai acolhendo. Então, é um lugar, nossa, mas aqui eu sou acolhido, aquilo que eu trago expande, ou aquilo que eu trago é acolhido com amor, com carinho, não é com crítica. Eu tenho compulsão por pornografia. Aí eu chego ali para minha analista, vou me colocar no lugar da analista, e trago ali para ela aquilo que está acontecendo. E aí o terapeuta vai acolhendo aquilo e devolvendo de uma maneira que ali existe dor. Agora, se, não posso falar nada, porque de repente ele não vai vir mais, vai deixar de me pagar. Não, eu preciso trazer para ele a possibilidade, olhando para essas dores, acolhendo para que isso possa ser preenchido com algo muito mais nobre, porque são limitações, são dores que tem ali, é um vício, e assim como todos os vícios. A gente atende pessoas aí com todos os tipos de vício. Eu também tenho os meus, então eu acolho os meus, aí eu sou capaz de acolher o outro, mas se eu não estiver em análise pessoal, eu posso me confundir com o que é do outro. A transferência não é um erro, mas ela é um caminho que pode ser trilhado em análise com a dupla num lugar seguro. E isso vai ganhar um novo lugar, vamos chegar ali à transformação, à elaboração quando ambos estiverem disponíveis a viver.